A pergunta que a gente vai responder hoje é uma das armadilhas mais comuns para quem começa a trabalhar com identidade visual. Como o nome do programa é tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar, a gente não pode ter vergonha de responder a pergunta gigante que o Felipe de São Paulo mandou pra gente. E pelo que me parece, é uma história real. E ele coloca, ele faz um elogio, né? Como tá longo, eu vou pular o elogio também. Obrigado, Felipe. Como lidar com o cliente que não sabe o que quer? E é bem essa armadilha. Aí ele vou explicar um caso, que me parece real. Roberto Tavares, espero que você não esteja dando o nome real do teu cliente, tá? É corretor. Ele entra em contato com o escritório, uma reunião é marcada e durante a conversa ele diz que quer ter sua própria identidade visual e que deve ser desenvolvida usando o seu nome, ou seja, uma identidade visual mais pessoal do corretor. Um cartão para se apresentar de maneira mais profissional para os clientes, uma assinatura de e-mail e 1 ou 2 anúncios para revistas regionais onde limita-se sua atuação. Até este ponto, tudo bem, já temos um porquê, alguns pontos de contato da marca e podemos constatar que não haverão barreiras culturais ou idiomáticas. Quando indagado, aí vem o problema. Quando indagado da imagem que quer passar para os seus clientes, ele responde: profissionalismo. Seria mais ou menos a mesma coisa que todo mundo responde. Que sua marca tem que comunicar qualidade, né? Aí você pergunta se há algo mais, se poderia falar sobre alguns adjetivos, então o cliente parece perdido. Você pergunta se seria algo mais tradicional, inovador, jovial, e a resposta é meio termo. Formal ou informal? Meio termo. Possui algum slogan, alguma frase de efeito? Não, só gostaria que tivesse escrito corretor em algum lugar. Tem preferência para traços mais tecnológicos ou gestuais? Mostrando exemplos. Gestual parece legal, né? Tipo uma assinatura, mas não tem preferência não. Por fim, o profissional acaba saindo da reunião tão perdido quanto entrou, sem norte para desenvolver uma proposta. Como evitar que isso aconteça? Que a saída tenha de ser desenvolver propostas diferentes, estilos tipográficos, letterings com símbolos e gráficos, e ainda correr o risco do cliente não aprovar nenhum. Desculpe o texto imenso e espero ter sido uma pergunta pertinente. E a pergunta é muito pertinente, Felipe, porque ela retrata um problema que não nasce simplesmente no cliente. Sim, tem clientes que já sabem o que querem e clientes que não sabem o que querem. Mas tipicamente os clientes que já sabem o que querem não quer dizer que eles estejam certos. O problema começa no seguinte ponto, tem até a colinha aqui. O processo tradicional que a gente aprende de projeto, ele não é muito adequado, ele não funciona também. O método que você provavelmente aprendeu, e eu aprendi também, vamos fazer um briefing, aí com o briefing, que geralmente ninguém ensina a gente nem a fazer o briefing, nem a pensar nas perguntas certas, só fala que tem que fazer e te joga aí você é jogado na questão. Então deixo criar um desenho e aí eu vou criar um conceito, eventualmente, já falamos mal de conceito nos vídeos passados e apresento. O problema é que dentro dessa estrutura só tem 2 caminhos de você pensar o projeto. Um é o modelo do fornecedor, que é indagar o cliente o que ele gosta, o que ele quer no projeto e fazer aquilo que ele quer. E o outro modelo que é eu sou o criador, o artista, o designer, né? E eu sei o que é melhor para você. Se bem fiquei parecendo mais padeiro aqui do que designer. Eu sei o que é melhor para você, que é aquela coisa do autoritário, da soberba. E em nenhum dos 2 casos, a gente está parando para pensar o que ele precisa. E esse modelo tradicional de pensar projeto não responde sobre isso, porque ele não olha sobre uma ótica de design estratégico de marca. Aí vou fazer uma pausa, volta lá no vídeo Design Estratégico de Marca, vamos colocar o link aqui embaixo, gente, para você poder também assistir. E aí fica uma situação um pouco constrangedora, porque eu vou tentar te dar um norte no que esse período curto de vídeo permite, sendo que, aí vem o jabá, tem uma série de cursos que ensinam isso, mas essa é mesmo a dificuldade. Eu tive que aprender por conta própria, pensar uma outra forma de trabalhar projeto, e eu percebi que simplesmente questionar o cliente sobre se a marca deveria ser de um jeito ou de outro acabava não funcionando. Eu tive que montar uma dinâmica de atributos com ele, no qual eu questionava. Sim, uma marca deve ser mais popular ou sofisticada, deve ser mais agressiva ou suave, tradicional ou jovial, mas um número grande de questões. Não para simplesmente ele marcar a bolinha para um lado ou para o outro e escolher, mas principalmente para aquilo gerar um debate. Puxa, no meio termo. Não, mas meio termo não existe, então por que no meio termo? Porque eu não sei.
Beleza, então a gente não sabe se tem que ser mais tradicional ou mais inovadora. Ah, mas aqui eu vi que você não marcou no jovem, marcou no mais maduro. É, porque eu preciso passar um pouco mais de seriedade, eu sou mais estilo. Então você vai, à medida que você vai tendo um processo que vai além do briefing, entrando numa discussão maior, numa dinâmica de atributos maior, conseguindo extrair alguns pontos, mas extraindo também aquilo que não se sabe, que não tem certeza, que está em aberto e que outra etapa vai responder. O próprio briefing tem que mudar um pouco o perfil do ponto de vista de abordagem e sair simplesmente das questões do qual é a função do negócio, que são importantes, mas eliminar completamente as perguntas de referências de logos que você gosta ou que tipo de marca você quer. A gente tem que entrar em questões que vão levantar perguntas sobre como é que é o mercado dele, quais são os seus diferenciais, como é que a atuação dele é distinta e, obviamente, no momento que ele responde o briefing, ele vai cair em algumas coisas como qualidade e profissionalismo. Mas aí você pode levar aquele briefing respondido para uma entrevista mais profunda. Puxa, olha, que bom, mas tem muitos concorrentes que são profissionais ou que tem qualidade, o que no seu dia a dia, ou na maneira que você aborda, ou que você leva ele, te diferencia? Tem alguma coisa que você faz diferente? Tem alguma coisa que você acha que está errado na maneira como os outros profissionais trabalham, ou algo diferente que você gostaria de trabalhar? Você vai ter que ter um número grande de perguntas e ganhando a confiança, e às vezes repetir a mesma pergunta de formas diferentes para conseguir extrair realmente alguma coisa. Na sequência, você tem que olhar para os concorrentes. Então, ok. Então, você falou da tipografia mais caligráfica ou mais geométrica. Como é que são as marcas no segmento? Como é que são a maioria dos concorrentes da cidade dele, da região dele? Entra lá e procura no Google. Corretor imobiliário na cidade tal, pega todos os links que aparecer, abre e vai analisando como é que são essas identidades visuais. Que cores são mais comuns, que tipo de letras são mais comuns, e aí leva para uma discussão do cliente falando assim, você quer ser mais diferente dos concorrentes ou mais próximos a eles? Não quer dizer que você vai fazer igualzinho a todo mundo faz, mas talvez tenham códigos dos concorrentes que você queira se aproximar, caso você queira dizer que você está no mesmo padrão desses concorrentes, ou se diferenciar para mostrar que é uma proposta distinta. Então, tipicamente, a gente vai tendo que usar outras ferramentas de análise de pontos de contato de marca, de mercado, de concorrentes, de diferenciais que aquele cliente possa ter para poder trabalhar. E aí a gente começa a entrar num ponto que sai até das questões ligadas ao design gráfico, e a gente entra na questão do branding. Quando a gente pega um cliente que é um trabalho mais estratégico, a gente vai ter que passar por uma discussão de quais são os diferenciais que ele vai trabalhar. E o próprio cliente tipicamente responde aquilo que é comum. Preço, qualidade, tecnologia, localização, variedade. Nem sustentabilidade é mais um diferencial, passa a ser uma obrigação. Então, muitas vezes com um cliente nosso, a gente vai usar ferramentas que a gente ensina daí num curso de branding, que não vem aqui ao caso, para justamente buscar esses componentes. O que é interessante é que boa parte dos nossos alunos vai do design para o brand entrando justamente nessas discussões que são tão necessárias para a área de atuação de design. Então a maneira como a gente vai trabalhar vai ter que ser distinta. O briefing e o desenho sozinhos não vão validar o projeto. E aí entra uma ferramenta chuchuzinho que a gente desenvolveu na Sebastiani, que a gente ensina nos cursos, claro, que é a estratégia visual. A gente até tem marca registrada desse termo. Que é o seguinte, como é que a gente pode aprovar o projeto com o cliente antes de criar? E aí, usando toda essa ferramenta, toda essa análise, a gente consegue apontar para ele, antes de criar, que tipo de letra deve ou não ser usada, que tipo de cor deve ou não ser usada, que estilo deve ou não ser usado, com base a característica de trabalho dele, da distintividade, dos objetivos de negócio, do mercado onde ele se insere, dos concorrentes, das demandas de comunicação antes de criar. Então, para poder chegar nesse ponto, a gente tem que analisar todos esses componentes. E claro, a gente está falando aqui de um cliente que não tem um posicionamento de marca feito. Porque quando ele tem, é obviamente mais fácil de responder tudo isso. Então, não adianta simplesmente perguntar, a gente vai ter que perguntar várias vezes de formas diferentes, a gente vai ter que ter ferramentas de coletas, mas a gente vai ter que olhar também para outros fatores de projeto que tipicamente não ensinaram a gente a olhar. E se você tem uma pergunta tão longa ou cabeluda como a do Felipe e de repente ficar um pouco inibido de colocar aqui nos comentários, manda pra gente por algum outro canal, mensagem no privado, e as melhores a gente vai
responder aqui. Então, se ficou com vergonha, pode mandar, não tem problema. E claro, cara, dá um like, compartilha, marca para receber as notificações, se você estiver aqui vendo a gente numa rede que permite isso, para o nosso conteúdo continuar chegando a você. Faz o algoritmo trabalhar para você. Quer rir, tem que fazer rir. Quer ver o conteúdo, tem que fazer a gente rir um pouquinho aqui também. Obrigado e até a próxima.